Então, muitas das vezes a gente não consegue perceber o quanto que a recuperação salva a nossa vida, porque a gente não consegue entender o quanto que estamos perdidos. E eu sei que isso eu até entendo no uso, porque um dos sintomas da doença é auto-engano. Mas eu não consigo entender e nem podemos admitir que esse pensamento permaneça na recuperação. Perdoados estão os seus muitos pecados. Jesus verbaliza isso porque ele estava falando com uma pessoa em aceitação. Esses seus muitos pecados que te corroem por dentro, que são conscientes a você, da qual você busca perdão, todos eles que estão conscientes, estão dentro de você em pauta, todos eles estão perdoados. Se aquela mulher achasse que devia apenas 50, ela não ia conseguir. Só um momento, Gerson, no final, filho. Se ela achasse que só devia 50, ela não sairia dali com seus muitos pecados. Então a palavra hoje é de aceitação. Só consegue entender a dimensão do amor de Deus, só consegue entender a dimensão do perdão de Deus em relação às nossas vidas quem está ciente dos seus muitos erros na vida. Só consegue entender o quanto que a recuperação é completamente importante, só consegue saborear a recuperação genuína quem chega na recuperação com o coração disposto a corrigir os seus muitos erros. Se os muitos erros são camuflados, se os muitos erros são mascarados, se os muitos erros estão dentro do balaio do auto-engano, eu nunca vou experimentar o poder de uma recuperação, porque eu não preciso. A minha autossuficiência em relação à vida e às dificuldades, elas vão falar muito mais alto do que a recuperação. A autossuficiência, junto com a arrogância em si, me coloca num patamar em que eu ainda não estou. E Jesus ainda termina dizendo que aquele coração que muito entende os seus muitos pecados é um coração que mais entende da graça, é um coração que mais entende do amor, é o coração que mais entende de perdão e é o coração que mais entende de recuperação. Porque quando eu chego para uma recuperação, confesso, como um réu, confessando os meus muitos erros, e a recuperação me disciplinando e me trazendo vida e ferramenta e consciência, eu saio daqui para continuar uma recuperação sabendo o quão útil foi essa recuperação. Mas se eu chego indisposto, camuflando, escondendo, eu nunca vou saber o poder de uma recuperação, o poder que a recuperação tem de me recuperar se eu não sou um réu confesso. Então, a confissão, a aceitação, ela faz a gente experimentar o melhor da recuperação. A aceitação da impotência que se instalou na nossa vida por causa do uso de substância, ela tem que ser algo muito consciente para a gente. A impotência que se instalou, a inabilidade de se viver a vida individual, emocional, social, profissional, familiar, essa catástrofe que aconteceu na minha vida, eu não preciso ficar escondendo. Eu vou experimentar na recuperação a recuperação disso tudo, e a recuperação vai ser para mim algo muito mais maravilhoso do que se eu chegar aqui e falar que eu não preciso disso. Então a palavra de hoje, como eu falei, é só uma reflexão, é uma palavra de aceitação. Perdoados estão os muitos pecados, da qual eu conscientemente tenho consciência de todos eles. Aqui não é lugar para esconder. Recuperação não é um lugar ou uma condição da qual eu tenha que me esconder. A recuperação, ela me chama para fora. Os meus muitos pecados interiores, eles precisam estar a nível consciente. Uma vez Jesus falou assim, olha, aquele que olhar para uma mulher, né, e como seu coração cobiçar essa mulher, em verdade, vos digo que você já cometeu adultério. Aí algumas pessoas que olham esse texto falam, que rígido! Mas Jesus estava fazendo o negócio ser mais difícil? Não!
Ele só estava falando que o pecado não é aquilo que se pratica, mas é aquilo que eu sou. E ele chama isso à luz da consciência daquele que estava ouvindo essa palavra, dizendo para ele o seguinte: não é o que você pratica, o que deixa de praticar, é o que o seu coração sente, é o que o seu coração deseja, que tem o poder de te condenar. E ele traz esse pecado que muitas das vezes estava a nível inconsciente, só porque não era praticado, e ele chama aquilo à consciência, pedindo para que cada um agora observasse não apenas o comportamento, mas o coração. É o coração que precisa ser observado. Aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai está dentro. Jesus foi questionado quando os discípulos comiam, sentavam na mesa e não lavaram a mão, né? Foi porco. Aí o fariseu falou: seus discípulos são tudo porco mesmo? Ninguém vai lavar a mão segundo a tradição judaica? Aí Jesus falou assim: olha, vocês estão muito presos a uma tradição. O que contamina o homem não é o que entra naquela ocasião. Jesus estava dizendo: eles não vão ser contaminados se com a mão suja de terra pegar um pão. No máximo vão ter aí um problema intestinal e pronto, um remédio, vão cagar e vai melhorar. Agora, o que contamina o homem é o que sai, porque está dentro, no coração. Aí a gente pega essa palavra dele falando que o adultério ele é cometido mesmo sem o ato sexual, não é porque ele quer tornar a parada difícil e colocar todo mundo no inferno. Ele só quer trazer a nossa consciência de que o nosso coração precisa ser observado dos nossos muitos erros, das nossas muitas cobiças, dos nossos muitos pecados. E ele quer trazer isso à luz, porque a única maneira de se tratar é trazendo a luz da consciência do ser humano. Ninguém pede ajuda quando não necessita, exceto quando não sabe que necessita. E essa é um sintoma da nossa doença. Por que muitas das vezes a gente não pede ajuda? Porque a gente acha que não precisa.